Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do zagueiro Rodolfo e também do volante Dauan e a definição de futuro desses dois atletas, beleza? Uma análise pós-jogo a respeito da vitória de ontem contra o Vasco, resultado assim muito interessante a respeito também do Pedro Lourenço e qual foi essa definição que ele, nessa última semana não foi em uma reunião de empresários, feitos pelo Cruzeiro. Queria explicar mais a respeito dos moldes de clube-empresa. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? E hoje não vai ter salve, porque assim, eu vou dar um salve de hoje para quem acertou o resultado do jogo contra o Vasco, que eu tinha colocado na partida de pré-jogo, ontem de manhã. E assim, vários de vocês deram palpites. Eu nem vou deixar aqui na tela porque realmente foram muitos. Eu pensei que só ia acertar uns 2, 3, no máximo 4. Mas se eu vou ver aqui, acho que foi mais de 9. Um salve para o Nathan Tavares, que acertou o resultado. Para o Rudimar Guilherme, ele está sempre aqui também, valeu demais. Para o Evander Xavier, valeu também, acertou 2-1 para o Cruzeiro. O José Marques e também para o Wilson Reis, que também acertou o resultado, colocou 2-1 para o Cruzeiro. Para o Distrações, o nome do canal do cara, também acertou. O penúltimo aqui para o Ailton Fernandes, outro que também sempre está acompanhando aqui os vídeos. O Silvio Alves também acertou o resultado. E o Ivan Igor, que colocou 2-1 para o Cruzeiro e também acertou. Até fiquei surpreso, porque sei lá, de 30 comentários, eu diria que uns 10 acertou, então foi um absurdo essa taxa. Resultado bem místico e que foi muito importante para o Cruzeiro. Então já vamos começar assim com as notícias, falando sobre o jogo de ontem contra o Vasco. Partida que o Cruzeiro entrou com alguns desfalques, igual o Eduardo Brock com lesão e o Giovani não puderam jogar em campo, além do Everton, que estava suspenso porque foi expulso na última partida contra o Operário. E o Cruzeiro entrou novamente com o esquema de 3 zagueiros, até que eu estou começando a gostar um pouco mais desse esquema, deixando os alas um pouco mais livres, igual o Felipe Augusto de lateral esquerdo, podendo fazer muito bem essa função. Na direita o Raul Cáceres com muito mais liberdade, e de volante só o Rômulo, que ele ficava um pouco mais recuado, enquanto o Marcinho, por exemplo, ficava mais avançado e centralizado o Rafael Sobis. O Cruzeiro saiu atrás do placar com um gol aos 9 minutos, bola que o Morato chutou, acabou desviando no Ramon e enganou o Fábio. Muitos perguntaram se foi erro dele, seria erro se a bola não tivesse desviado, mas assim, ele já estava meio que agachado, esperando uma bola rasteira, acabou indo em cima, não dá pra criticar o goleiro, porque realmente não foi um frango, mas assim, o Cruzeiro reagiu muito rápido, e apenas 6 minutos depois empatou com o Matheus Barbosa. Cobrança de escanteio do Marcinho, o Rafael Sobe desviou, e lá no segundo pau o Matheus Barbosa só teve o trabalho para empurrar a bola para as redes e empatar esse jogo. Matheus Barbosa, que já tem 6 gols esse ano e que foi o autor do gol da virada, a assistência do Felipe Augusto e um belo chute do Matheus Barbosa, colocando 2-1 no placar, e praticamente ele sacramentou a vitória do Cruzeiro com 2 gols do volante. Eu gostei muito também da atuação dele ao lado do Rômulo. Eu acho que os dois jogou demais ontem, um fazendo muito bem esse papel, tipo o Matheus Barbosa sempre em cobrança de escanteio, de falta, fica pelo lado direito, que você pode ver a maioria dos gols que ele já fez foi desse jeito. O Cruzeiro no segundo tempo teve algumas mudanças, porque no final da primeira etapa, o Bruno Gomes e o Paulo, zagueiro do Cruzeiro, foi expulso. Isso que foi bom para o Cruzeiro, porque foi um zagueiro, a Raposa já estava bem posicionada com 3 defensores, e já estava na frente do placar, então até que não prejudicou tanto a Raposa. O Felipe Augusto, que estava fazendo esse papel de lateral esquerdo, acabou saindo do time, entrou o Matheus Pereira, que já tinha amarelo, porque ele levou no banco de reservas, e as 5 substituições do Mozart foram Ariel Cabral, o Adriano, o Matheus Pereira, o Stênio e o Guilherme Bisoli. O Guilherme Bisoli, que foi muito importante ali na reta final, porque ele pegava a bola, dava umas arrancadas e sofria algumas faltas. Eu achei o Cruzeiro muito ruim defensivamente. Você vê que ele ficou umas 3, 4 chances do Vasco poder empatar, com bolas assim, passando do lado. No último lance do jogo quase levou empate, e também assim, o Cruzeiro não conseguia manter essa bola no ataque mais do que 1 minuto desde os 30 do segundo tempo. Então
Tirando isso, o Cruzeiro teve até um desempenho razoável e o próximo compromisso vai ser domingo às 8h30, lá em Alagoas, um duelo contra o CSA. E vocês, o que acharam a respeito desse jogo de ontem contra o Vasco? Deixa aqui a sua opinião nos comentários e lembrando que o Cruzeiro saiu da 17ª colocação no Z4 e atualmente está em 11º lugar. Mais um assunto importante que eu queria trazer aqui para vocês é a respeito do Pedro Lourenço, ele que não compareceu, naquela reunião de empresários nessa última terça-feira, que iria discutir assim os rumos do projeto de clube empresa. E bom, depois daquilo lá não tivemos mais notícias, a maioria dos empresários realmente participaram e o Pedro Lourenço foi um dos poucos dos 8 que estava previsto, que não foram, e eu só vejo que ele poderia voltar ao Cruzeiro se o Sérgio Rodrigues sair. Isso é bem óbvio, mas eu vejo que só quando o projeto de clube empresa estiver bem mais pronto e bem mais profissionalizado, que ele pode colocar mais as caras no Cruzeiro, porque nesse primeiro momento ele está muito com um atrito muito forte em relação ao presidente, e isso já era de se esperar, O Pedro Lourenço sempre cobrou bastante e nada mais é do que um reflexo da torcida, que também não está nada satisfeita com o trabalho do Sérgio Rodrigues. E espero que o Cruzeiro possa fazer, nem que seja o Sérgio Rodrigues renunciar, porque assim, o Pedro Lourenço tem uma capacidade financeira muito boa e já está ligado ao Cruzeiro há um bom tempo, já fazia trabalhos administrativos de gestão e está no Cruzeiro patrocinando desde 2010, então é um cara muito importante para a Raposa, que eu vejo que em um futuro bem próximo ele já vai voltar. Vai ter uma reeleição que na próxima, quando o Sérgio Rodrigues vai poder se candidatar novamente, o Pedro Lourenço possivelmente vai entrar nessa. Eu espero que até lá o Cruzeiro já esteja na Série A. E ele, como presidente do Cruzeiro, tem tudo para dar muito mais certo, mas tem que ver ainda se ele estaria disposto a fazer algo desse tipo, beleza? E o último assunto desse vídeo é a respeito do volante Dauan e do zagueiro Rodolfo, dois jogadores que estão, assim, foram especulados no Cruzeiro, mas tiveram um rumo bem distinto ao decorrer dessa semana. O Rodolfo, que ontem já foi confirmado que o Cruzeiro deve assinar um vínculo com ele de 1 ano, até o final, no caso, da Série B, e ele que é um zagueiro de 34 anos e que já tinha rescindido seu contrato com o Curitiba, e de acordo com uma matéria do UOL, foi o próprio zagueiro que se ofereceu para jogar aqui no Cruzeiro. Ano passado pelo Curitiba, foram 30 partidas na Série B, marcou 3 gols e ele só não continuou lá porque tinha um salário muito alto e o Curitiba preferiu assim essa rescisão. Esse ano mesmo, o Curitiba estava na Série B, então não tinha condições de manter o jogador e ele se ofereceu ao Cruzeiro, deve ter um salário ali no teto mesmo, 150 mil por mês, e eu acho que vai ser uma excelente contratação. O último jogo dele foi lá no dia 11 de fevereiro, então aí tem um pouco mais do que 4 meses que ele não atua, deve chegar aqui no Cruzeiro, se chegar essa semana, vai ali ficar pelo menos mais uns 20, 30 dias para recuperar essa forma física, mas eu acho que foi uma excelente contratação. E como eu disse para vocês, o Cruzeiro agora jogando com esse esquema de 3 zagueiros, não vejo que o Cruzeiro tem jogador suficiente para isso no banco de reservas, porque esses 3 titulares devem ser o Ramon, possivelmente o Eduardo Brock, que o Mozart gosta bastante dele, e o Rodolfo agora. Mas assim, vai ter no banco de reservas ainda o Everton, o Joseph e o Paulo, que é um número até interessante, visto que 3 desses já vão jogar como titular, e o outro, que é no caso do Dauan, volante de 25 anos de idade, que está lá na Ponte Preta. Essa negociação que não foi nada fácil para o Cruzeiro, até o próprio All Sports confirmou que a Ponte Preta só libera o jogador se pagar a multa rescisória. Esse valor não foi divulgado, dessa multa rescisória, mas eu diria que deve girar na casa de 2 milhões a 4 milhões de reais, que é o valor que o Dauan está avaliado atualmente. Nesse ano, pela Ponte Preta, foram 21 partidas, 3 assistências e nessa semana ele viajou, que vai ter jogo hoje contra o Brasil de Pelotas, e se ele entrar em campo, possivelmente vai chegar essa marca de 7 jogos na Série B e o Cruzeiro não vai poder mais registrar o jogador, porque é o limite máximo na segunda divisão. Já atuou 7 vezes por um clube, não pode jogar em outro, então praticamente assim é impossível da sua contratação. Ele, que eu também acho que seria uma boa opção, joga de volante e também de lateral direito, foi revelado pelo Corinthians, ficou lá de 2013 até 2016, não teve nenhuma chance no profissional, jogou 3 anos seguidos no CSA, onde teve um certo destaque, e está na Ponte Preta desde o ano passado, que ano passado mesmo ele foi o titular absoluto, sendo 50 partidas e 4 gols marcados.
E vocês, o que estão achando assim a respeito dessas especulações de jogadores no Cruzeiro? E acho que a Raposa precisa de reforços em quais posições? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês. Uma no lado direito sobre um zagueiro bem promissor do Cruzeiro que está saindo de graça da Raposa, aqui no lado direito. E no lado esquerdo, a respeito do Guzmán, que foi anunciado por outro clube lá da Colômbia e resolveu assim recuar de última hora igual fez pelo Cruzeiro, aqui no lado esquerdo, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!